Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto de leitura coletiva que está sendo realizado neste canal. Estamos lendo o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz, uma obra muito importante e interessante para nós entendermos o nosso país e entendermos por que somos tão coniventes com regimes autoritários, mesmo dizendo que não somos, mas ainda assim nós aceitamos várias atitudes autoritárias, embora não aceitemos tantos regimes assim. Mas a mentalidade autoritária é algo que nós somos coniventes em muitos momentos. E nessa semana que se passou, foi lido o capítulo número 1, que se chama Escravidão e Racismo, e vai da página 27 à página 40, portanto um capítulo curto, 13 páginas, no entanto um capítulo muito importante, tanto para entendermos a nossa história, quanto para entendermos a nossa sociedade no presente. Então, por que é tão importante para entendermos como é o nosso mundo hoje, o nosso cotidiano? Por que é tão importante estudarmos escravidão e racismo? Bom, primeiro porque nós, Brasil, somos o segundo país mais negro do mundo, perdendo apenas para a Nigéria, que é um país que se encontra no continente africano. Então, fora da África, o Brasil é o país mais negro do mundo. E por que o Brasil ele é tão negro assim? Porque nós fomos, infelizmente, o país que mais recebeu negros escravizados. E eu digo infelizmente não pelo fato de termos recebido negros, mas pelo fato de termos recebido nessa condição, para trabalhos forçados, que realmente é uma mácula, é uma marca muito triste na nossa história. No entanto, temos que olhar para trás e entender o que aconteceu e ver como devemos agir em relação a isso, porque não é possível apagar o passado, mas é possível compreendê-lo e tentar corrigir injustiças deixadas por conta dele. Inclusive, na minha perspectiva, esse é o principal intuito da Lilia, que é a autora do livro, neste capítulo. É tentar conscientizar de que há uma necessidade de reparar a injustiça histórica feita com os negros no nosso país. Porque o Brasil, do século XVI a primeira metade do século XIX, né, ele foi o país que mais recebeu escravizados. Como nós sabemos, todo o continente africano receberam pessoas oriundas da África para trabalhos forçados, mas o Brasil ele se destacou nessa perspectiva, né? Estamos falando de aproximadamente, segundo os números oficiais e os números que são trazidos nessa obra, de 4.800.000 negros chegando aqui para trabalhos forçados, sendo que em todo o continente americano foram 10.700.000 pessoas. Ou seja, numa conta muito rápida, nós percebemos que mais de 40% dos escravizados que vieram para a América desembarcaram no Brasil. O que nos tornou, como eu disse, um país muito negro, um país miscigenado, mas que hoje em dia mais da metade da população se considera negra, né? Então, por esse motivo, nós precisamos compreender como foi todo esse processo de trabalho forçado, como foi o período da escravidão. E a Lilia Moritz Schwarz vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque, querendo ou não, a escravidão ela deixou heranças, e heranças negativas. Porque no Brasil a escravidão se tornou algo tão comum a partir do século XVI e ali aumentando a intensidade a partir do XVII, que ter escravos se tornou algo extremamente natural, a ponto de que não eram só os ricos que tinham escravos. E para ratificar o que eu estou dizendo, eu vou trazer um trecho que se encontra na obra. Diz o seguinte, na página 27, tá? No caso brasileiro, de tão disseminada, ela deixou de ser privilégio de senhores de engenhos, padres, militares, funcionários públicos, artesãos, tarveneiros, comerciantes, pequenos lavradores, grandes proprietários, a população mais pobre e até libertos possuíam cativos. Ou seja, possuir escravizados no Brasil se tornou algo tão natural que até libertos
adquiriam, quando possível, escravizados para trabalhar. Ou seja, por aí nós vamos percebendo o quão diferente foi a nossa escravidão, né? Para quem está acompanhando esse processo de leitura coletiva, no vídeo anterior sobre a introdução, eu destaquei o quanto que o nosso país, o Brasil, ele foi diferente dos outros países latino-americanos em várias questões. E aqui nós vemos uma questão que é fundamental, que é a escravidão, né? Então, além de recebermos uma quantidade absurda de africanos para trabalhos forçados, nós também naturalizamos isso, naturalizamos a posse em cima de pessoas. E além disso, uma coisa que a Lilia Moritz Schwarz vai falar é sobre as condições de trabalho, que com certeza eram muito ruins, né? Porque, segundo levantamentos, a expectativa de vida de escravizados que trabalhavam no campo eram extremamente pequenas, chegando ali em aproximadamente 25 anos, segundo os números dessa obra. E é claro que esse número vai ser relativo, vão ter épocas que esse número vai ser um pouco maior, né? O que no caso é bom, viveram mais, e vai ter época que vai realmente ser na casa dos 25. Mas de fato, comparado a outros países que também tinham a mão de obra forçada, o Brasil ele tinha uma taxa de mortalidade consideravelmente grande, acima da média. Então é um outro ponto que ela destaca. Uma outra coisa que é bem pesada, que a Lilia vai falar neste capítulo, é sobre a questão feminina das escravizadas, né? Porque, como nós sabemos, existiam as amas de leite, então as escravizadas elas amamentavam as crianças de seus senhores. E algo muito triste nisso é que elas eram obrigadas a priorizar essas crianças dos seus senhores, e em muitos casos elas perdiam o direito de cuidar dos seus próprios filhos, que eram mandados para outros lugares. Ou seja, ela, para priorizar a família do seu senhor, ela era obrigada a perder a titularidade, a posse da sua família, dos seus filhos. E imaginem o quanto que isso era triste, desagradável para essas pessoas. Então isso é trabalhado, além também da questão da sexualização da mulher e do surgimento do termo mulata, de uma forma que traz muito a questão do fetiche, a questão da sexualidade, enfim. E isso também culminando, é claro, como nós sabemos, no abuso de muitas escravas, né? O que também é uma marca muito triste. E culminou também nas revoltas que ocorreram por parte de escravizados. Porque conforme aumentava a intensidade dos trabalhos nos campos, da exploração das pessoas, começaram a ocorrer também revoltas, porque cada ação gera uma reação. Então, escravizados começaram a se revoltar, e aí de formas diversas, não existia um padrão. Existiam pessoas que faziam isso de forma única, então ela tinha alguma atitude contra o seu senhor. Existiam também pessoas que simplesmente fugiam e se refugiavam, por exemplo, em quilombos. Então, existiam diferentes formas de agir. E isso, infelizmente, fez com que surgisse uma outra reação, que eram as punições. Então, além de um trabalho extremamente pesado, começaram a haver penalizações maiores, como chibatadas, como palmatórios, e tudo isso é expresso dentro dessa obra na página 29, e inclusive eu vou ler um trecho que eu acho que sintetiza bem, nesta mesma página, página 29, tá bom? Um sistema como esse só poderia originar uma sociedade violenta e desigual. Originar uma sociedade violenta e consolidar uma desigualdade estrutural no país. Escravizados e escravizadas enfrentavam jornadas de trabalho de até 18 horas. Recebiam apenas uma muda de roupa por ano. Acostumavam-se com comida e água, pouca e nenhuma posse. Se a alfabetização não era formalmente proibida, foram, porém, raros os casos de proprietários que concederam a seus cativos o direito de frequentar a escola. E aqui esse raros merece muita ênfase, com toda certeza, porque é algo muito, muito, muito difícil
certo? Então, aqui nós temos uma boa síntese de como era a vida de um escravizado, né? Com uma carga de horária de trabalho forçado, extenuante. Então, realmente é muito pesado. E talvez nós olhemos e pensemos, mas poxa, como se chega nesse nível? Como de fato as pessoas conseguiam enxergar um ser igual de uma forma tão inferior? E aí vale nós voltarmos, e o livro traz isso novamente, a questão das teorias de darwinismo racial que surgiram ali a partir do século XIX, que se basearam nas teorias de Darwin sobre evolução e adaptaram isso para as raças. Então, isso fez com que surgisse a teoria das 3 raças, onde o branco tinha o papel de superior, o negro ocupava o segundo lugar e o mestiço estava abaixo de todos. Então isso também é algo que é trazido e é trabalhado dentro deste capítulo. E aí nós chegamos num momento muito importante, que é o dia 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravidão. E aí nós podemos pensar, poxa, agora está tudo resolvido, está tudo tranquilo. Não, é aí justamente que a Lilia começa a se aprofundar no livro e mostrar problemas. Por quê? Porque além dessa história pregressa, cheia de preconceito, cheia de exploração, cheia de punições que não faziam sentido nenhum, cheia de exploração, nós vamos ter a partir de 1888 os negros sendo libertos, mas não havendo uma inclusão deles na sociedade. Ou seja, quando os negros eles passam a ser pessoas livres, eles não começaram a trabalhar, eles não começaram a ter as suas moradias, não. Eles foram basicamente marginalizados, pelo menos a maior parte deles. E isso fez com que hoje nós olhemos e nós vejamos, por exemplo, que a maior parte dos negros, eles hoje não ocupam principais cargos em empresas, hoje eles não estão entre os principais intelectuais, pelo menos atualmente. E eu digo isso de uma forma triste, eu não digo isso com satisfação. Eu estou tentando, pessoal, dentro desse capítulo, não tentar ser desagradável em aspecto nenhum. Eu estou tentando simplesmente dissecar o que essa obra diz. E eu digo isso me retratando porque muitos dirão que eu não tenho lugar de fala. E, enfim, eu respeito cada um com a sua posição. Mas o que eu estou tentando aqui é só trazer luz a essa triste situação e que precisa ser de alguma forma igualada. E um ponto muito importante, quando a Lilia Moritz Schwarz ela começa a falar sobre isso, é que a abolição da escravidão, 1888. Quando o racismo começou a ser considerado um crime no Brasil, legalmente, na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Ou seja, nós temos uma diferença de 100 anos para a criminalização do racismo como crime inafiançável. Vocês percebem? Além de não haver a inserção do negro no mercado de trabalho, porque quando... E aí Lilia não fala sobre isso, aí eu estou trazendo do conhecimento que eu tenho. Quando os negros são libertos, em vez de eles serem empregados, começam a vir muitas pessoas de fora para receber emprego aqui no país, muitas pessoas da Europa. Então o negro que já morava aqui, ele foi colocado num segundo plano e as pessoas que vinham da Europa eram colocadas como uma primeira opção para serem contratadas, o que é uma outra barbaridade, certo? E aí nós temos todos esses 100 anos até que de fato seja considerado um crime. E aí nós pensamos, poxa, mas durante esse tempo devem ter surgido pensadores, devem ter surgido muitos intelectuais negros, e de fato surgiram. Só que, e isso é algo que a Lilia traz dentro desse capítulo, os principais veículos de informação, eles não tinham por costume dar voz aos negros, isso principalmente no início do século XX.
Então, o que acontecia é que os negros, para expor as coisas que eles queriam trazer, eles criavam seus próprios meios de informação. Então, eles não eram contratados para trabalhar nos veículos tradicionais, pelo contrário, eles tinham que buscar uma forma alternativa. E a Lilia também vai falar sobre isso. E aí, só no ano de 2002, começa de fato a ser debatido formas de mudar essa desigualdade. E aí vem a questão de estar desigualado. Vamos desigualar no sentido oposto para tentar equilibrar. Ou seja, um bom exemplo disso são as cotas das universidades que passaram a vigorar em 2012, principalmente nas federais, segundo a obra, né? Entra na faculdade federal normalmente quem passar nas provas e tudo mais, quem conseguir a bolsa. Certo? No entanto, como durante toda a vida, geralmente, os brancos têm uma condição mais tranquila, ou parte dos brancos tem uma condição mais tranquila para estudar e tudo mais, vai haver um ingresso maior de pessoas brancas do que pessoas negras. Vamos determinar que uma quantidade um pouquinho superior ou igual de negros cheguem através de cotas, para que daqui a algum tempo, de fato, nós tenhamos uma igualdade. E essa é a ideia, certo? Então, basicamente, é isso que a Lilia Morichwarz vai fazer dentro desse livro. Ela vai tentar trazer várias questões extremamente importantes sobre racismo, sobre a escravidão, sobre o preconceito, sobre a desigualdade. Ela fez tudo isso nesse capítulo. Certamente ela continuava a fazer nos outros. Então, deixo a recomendação desse livro para todos, para quem está acompanhando a leitura coletiva. Espero que estejam gostando. Para quem não está acompanhando, está vendo esse vídeo em outro momento, esse livro é muito interessante, então deixo aqui como indicação para cada um de vocês, certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido trazer tudo com clareza. Mais uma vez, reforço que tentei trazer da forma mais sensível e mais tranquila possível esse tema, que eu sei que é um tema muito pesado e um tema muito triste, e é uma marca negativa na nossa história. Então espero que eu tenha conseguido fazer isso de uma forma eficiente, sem de forma alguma ofender alguém, tá? Mas é isso, pessoal, tamo junto, um forte abraço e até a próxima.